O efeito sombra, parte 3.1, página 207. A propósito, ela está em movimento. A consciência é uma energia dinâmica, criativa. Ela não é inerte, estagnada. Está sempre se expandindo. Qualquer que seja a direção, ela está se movendo. O amor sempre constrói sobre o amor, e o medo sempre constrói sobre o medo. A sombra é um impulso inexorável na direção do sofrimento e da dor. No entanto, como é que é essa coisa que em si mesma é uma ilusão, que em si mesma não tem vida, age como se existisse? A resposta para isso é que, embora o medo em si não seja real, o poder do pensamento que o conduz é. O medo é como um dispositivo explosivo e o pensamento é um míssil que o conduz. A mente é criada para ser um condutor do divino, levando explosões de amor, mas o livre-arbítrio significa que podemos dirigi-lo de outra maneira, se assim escolhermos. Sua mente está entendendo amor ou projetando medo. Assim como inconscientemente está planejando como fazer mais da mesma coisa. A sombra é sua mente voltada contra você mesmo. Assim como Lúcifer era o mais belo anjo do céu antes de cair, e uma célula cancerígena era uma célula normal e ativa antes de enlouquecer, a sombra é o próprio pensamento voltado à direção errada. É a aversão própria, mascarada como amor próprio. Sua sombra é tão inteligente quanto você, pois ela é a própria inteligência cooptada pelo propósito do medo. Ela tem todos os atributos da vida, porque se anexou a ela, e como tudo que é vivo, busca preservar a si mesma. Sempre que o amor está perto, a sombra se torna particularmente ativa, de modo a se guardar contra o próprio fim. Ela sabe que o amor é seu único inimigo real. Quando a sombra pressente o amor, quando sente a luz em você, ela literalmente defende a própria vida. A sombra tentará de qualquer maneira possível invalidar, sufocar, transformar o bom em errado dentro de você. Pois ela sabe que, a partir do momento que você se lembrar da luz do self verdadeiro, ela irá embora. Portanto, a sombra luta. Daí a conhecida frase: o amor nos faz perder o juízo. Você conhece alguém com quem sua alma sente uma ligação sagrada? Cuidado, é provável que você faça algo estúpido na presença dessa pessoa. Você tem uma chance extraordinária de manifestar seus sonhos? Cuidado, é provável que você sabote essa oportunidade. E essa é a sombra, a irmã gêmea malvada do seu melhor self. Até que haja um movimento consciente que se distancie do medo em direção ao amor, a energia dinâmica do medo agirá como uma força destrutiva que não faz prisioneiros. Ela pode levar a algo aparentemente pequeno, como um incidente no qual você diz algo tolo, porém inofensivo, ou com consequências que levem a ações que podem arruinar a sua vida. Não devemos subestimar seu poder, nem duvidar de sua malignidade, pois a sombra se agita, às vezes de um modo lento e demorado, às vezes mais rapidamente, mas é sempre intencional em direção à dor. Nos Alcoólicos Anônimos é dito que o alcoolismo é uma doença progressiva. Isso significa que não é contida.
Se você tem um problema com álcool hoje, então terá um problema maior amanhã, a menos que lide com ele. E seu objetivo final é a destruição beirando a morte. Na dependência, o alcoolismo não tem a ver só com o álcool. Tem a ver com o momento em que a força da sombra atormenta o corpo e a alma. E a razão para que milhões de dependentes tenham ficado sóbrios com a ajuda do AA é porque o programa deixa claro que somente uma experiência espiritual pode salvá-los. Só Deus é poderoso o suficiente para superar a sombra, qualquer que seja a sua forma. Quando Jesus disse na Bíblia que deveríamos regozijar, pois ele havia vencido o mundo, a palavra que ele escolheu é particularmente fascinante. Ele não disse que tinha consertado o mundo, ele disse que tinha vencido as forças sombrias, sendo erguido ao reino da consciência, onde as formas de pensamento inferior já não tinham poder para limitá-lo. E é esse o desafio que a sombra nos faz, que cheguemos tão alto, luz acima, à profunda sanidade de uma perspectiva superior e amorosa, que a sombra em si ficará impotente. Sombras coletivas. Todos nós reconhecemos quando ela tem uma forma individual. Uma pessoa zangada, controladora, desonesta, violenta, etc. Porém, às vezes, é de igual importância reconhecer a sombra coletiva. Os grupos, tais como nações, são feitos de indivíduos. Sendo assim, não é de se surpreender que as características da personalidade dos membros apareçam no comportamento coletivo do grupo. Mas o que é menos óbvio é como a energia criada em um grupo, seja ela amorosa ou temerosa, é ampliada. A energia de duas ou mais mentes pensando da mesma forma não é apenas uma sombra das duas, ela aumenta exponencialmente. O terrorismo é um exemplo. Uma ideologia patológica pode se espalhar como um câncer por uma população inteira, uma vez que haja um número grande o suficiente de membros participantes do pensamento destrutivo que forma a ideologia. A força combinada de suas energias pode mesmo estarrecer até os tecnologicamente mais avançados fornecedores da força bruta. A razão por que isso ocorre é que o real poder do terrorista não se encontra em suas raízes ideológicas, mas na fervorosa convicção pela qual tantas pessoas são atraídas. O terrorista tem convicção, e aí que está o poder deles. Nosso poder de superar a intensidade destrutiva está em nossa habilidade de amar, com a mesma convicção que eles demonstram ao odiar. Odiando com convicção, eles atraem mais ódio. Quando amamos com maior convicção, atraímos mais amor. Da mesma maneira que pessoa alguma é perfeita, nenhum grupo é. A sombra se esconde na consciência alerta, tanto do indivíduo quanto da coletividade, sempre que se mostrando como luz, embora seja a essência da escuridão. Uma citação de Ralph Waldo Emerson descreve a sombra como nacionalismo quando ela se apresenta como patriotismo. Quando uma nação inteira está bramindo o patriotismo a plenos pulmões, ficaria feliz em examinar a limpeza de suas mãos e a pureza de seu coração. É comum que nos momentos em que um grupo mais esteja violando seus princípios, ele alegue defendê-lo mais entusiasticamente. A sombra é ardilosa na forma como encobre suas pegadas, seja usando a religião como disfarce para queimar pessoas em postes, ou o patriotismo como fachada para os infortúnios imperialistas.
Mas, da mesma forma que a sombra coletiva pode nos levar para baixo, a luz coletiva nos leva ao alto. Qualquer grande literatura, expressões populares como contos de fada, filmes como Avatar e livros como a série Harry Potter, e, obviamente, as práticas genuínas de religião ou espiritualidade em grupo são todos exemplos de faixas de luz coletiva. E uma tendência imperialista para que se pegue o que se queira, por nenhuma outra razão que não seja querer. A feiura da sombra norte-americana ganha um holofote nesse filme de jogo de paixão. No entanto, o que eleva a história além do fato de simplesmente apontar o dedo em crítica é o nível de iluminação em sua perspicácia quanto à luz, que nunca está muito distante da sombra. O iluminador está sempre pronto a dar alternativa à escuridão, atraindo corações amorosos até a cena sombria, da mesma forma como as células vermelhas do sangue são atraídas ao ferimento. Sim, há personagens no filme que representam o melhor de nós, e isso é importante. Dentro de cada indivíduo, assim como de cada grupo, existem os melhores anjos da natureza. Assim como a escuridão, eles estão em movimento. Note que anjos sempre são retratados com asas, enquanto o diabo não é. E no panorama maior das coisas, a luz sempre ganha no final, nas palavras de Martin Luther King Jr., o arco moral do universo é longo, mas ele se inclina em direção à justiça. Podemos esquecer a verdade, mas o universo jamais esquece. Cada pessoa e cada grupo de pessoas tem uma sombra. Isso não nos torna maus. Isso nos torna humanos. A questão não é odiar a sombra, pois esse sentimento é simplesmente nossa parte ferida que precisa ser curada. A questão também não é negar a sombra, pois a escuridão só é dispersada quando há luz. Temos de enfrentar a sombra como indivíduos e como grupos. Fazê-lo não é um ato de aversão própria, mas de amor próprio. Os verdadeiros peregrinos são aqueles que enfrentam sua escuridão e se rendem ao poder do amor. Verdadeiros patriotas são aqueles que enfrentam a escuridão da nação e se rendem ao poder da verdade. Mesmo quando estamos perdidos na sombra, há uma parte nossa que sabe mais. Em um grupo que apresente um comportamento errado, sempre há indivíduos que se atêm à verdade, sejam os alemães arianos, que esconderam os judeus durante a Segunda Guerra, arriscando a própria vida, ou terráqueos que heroicamente saem em defesa da civilização, Na'vi de Pandora em Avatar. Há evidências históricas, assim como míticas tradições do triunfo final do amor. O significado da Segunda Guerra não está na perversidade de Hitler, mas no brilhantismo e sacrifício daqueles que o derrotaram. O arquétipo da verdade de Avatar não está na violência praticada contra os Na'vi, mas também na forma como a violência acabou. O ponto máximo das grandes histórias religiosas não está na crucificação, mas na ressurreição. Não está na escravidão dos israelitas, mas na libertação da terra prometida. Agora, em nossa época, com tantas sombras ameaçando, convém lembrar que as sombras parecem muito escuras, mas nada são diante da verdadeira luz. Essa verdade, por ser muito difícil de aceitar, quando todas as evidências racionais apontam não somente para a realidade da sombra, mas também para a sua permanência.
No entanto, o milagre da iluminação não vem de uma evidência nacional. Ele literalmente cai do céu, um símbolo consumado para os reinos da pura potencialidade. O potencial para as descobertas emerge quando o nosso abraço proativo da luz é maior que o medo do escuro. Não conseguimos perceber aquela luz com os olhos do corpo. É uma realidade que invoca um tipo diferente de visão. A manifestação mortal é real, mas o amor imortal é real com R maiúsculo. Nas palavras de Albert Einstein, quando falava do mundo físico, a realidade é meramente uma ilusão, embora seja uma ilusão muito persistente. Se nos identificarmos apenas com o mundo mortal, então o medo de fato parece justificado. Mas se entendermos nossas percepções além desse mundo, veremos as coisas de uma luz mais alta e esperançosa. Vemos que está programado na verdadeira natureza das coisas que o amor sempre se reafirma, embora estejamos fadados a cair na sombra. A descender do submundo psíquico dos locais ainda não curados, também temos a garantia de libertação. O iluminador é uma presença eterna, ativa, não somente dentro do coração individual, mas também na psique coletiva. Quando os indivíduos se humilham, pedindo perdão e correção, a misericórdia chega. E o mesmo é verdade para um grupo. Quando o chanceler alemão Gerhard Schröder se desculpou com o povo polonês pelo assassinato de 500 mil de poloneses durante a Segunda Guerra, e o Papa João Paulo II se desculpou pela Inquisição, tais purificações da memória, como foram chamadas essas admissões de culpa pelo falecido Papa, chamaram uma luz da consciência celeste e sombras foram dissipadas. Os indivíduos estão seguindo o caminho do destino, assim como os grupos. Às vezes, damos 2 passos em direção ao amor, depois damos um passo atrás, voltando à sombra. Mas a sedução da luz é a última análise, muito maior que a atração do escuro. Só a luz pode banir a escuridão. Boas intenções não bastam. A mente moderna tem uma autoestima indignamente alta. Ela é arrogante na crença de poder simplesmente decidir o que quer, depois fazer com que aconteça. No entanto, pensamos nas coisas que recaem fora do seu alcance. O fim do sofrimento desnecessário, a paz mundial, um planeta. Por que em um mundo tão cheio de gênios, a sombra ainda espreita e causa tantos problemas? Uma das razões para que o mundo moderno continue sob o efeito da sombra é que ele falha ao reconhecer as raízes metafísicas dela. O mal é uma energia, assim como o amor. Ele surge a partir do medo, e o medo vem da ausência do amor. Tentar erradicar a escuridão só com meios materiais é lidar com o efeito e não com a causa. Você pode cortar uma verruga, mas ela crescerá de novo se a raiz não for queimada. E as raízes do mal não são materiais. Mas há uma diferença entre a energia imaterial, que é simplesmente mental, e o tipo que é espiritual. Hoje em dia, muita gente tem uma visão presunçosa do poder da intenção. Mas, na verdade, como é dito em um curso em milagres, suas boas intenções não bastam. Para os alcoólatras, simplesmente pretender não beber mais não funciona. Apenas pretender ser um cônjuge melhor não é o bastante. Quando o necessário é uma mudança efetiva de comportamento. No entanto,
Às vezes, a mudança de comportamento que se faz premente não é fácil de realizar. Uma mera intenção de melhorar pode ser sobrepujada pelo poder da sombra. A sombra pode superar nossas melhores intenções e somente o amor pode superar a sombra. O amor é Deus e Deus é amor. Seja quando as pessoas o chamem pelo nome de Deus ou simplesmente abram mão de toda resistência ao amor. E nesse caso, Deus está presente mesmo que não seja reconhecido. O poder divino do amor é o único grande o suficiente para banir o mal. Seja o conhecimento de que alimentar mais crianças famintas do mundo é uma das melhores formas de eliminar futuras ameaças terroristas, ou entregando o nosso defeito de caráter para que Deus cure, pedindo que eles sejam removidos. Há uma deferência ao poder superior do amor, sem o qual não podemos superar o poder do medo. A toca da sombra não está em sua mente consciente, mas em seu subconsciente. Você não decide conscientemente tomar uma atitude tola. Você não decide conscientemente dizer algo que fará seu cônjuge odiá-lo. Você não decide conscientemente se embebedar no casamento de sua filha e estragar tudo. Foi o diabo que me fez fazer, entre aspas. Não é uma noção tão chula quanto parece. Boas intenções fazem o diabo rir, mas o que não o faz rir é a prece, a reparação, o perdão e o amor. Essas coisas o fazem ir embora. O que levanta a questão da religião? Se a religião é um condutor para o amor divino, por que ainda há tanto mal à espreita do mundo e mesmo em nossas classes? Como foi que uma das maiores instituições religiosas do mundo passou a abrigar pedófilos entre os padres? E a resposta, obviamente, é que algumas religiões nada têm a ver com Deus. Na verdade, a sombra, força energética oponente a Deus, adora brincar nos campos da religião. Ela adora confundir e é definitivamente atordoante à mente quando doutrinas ou dogmas baseados em amor, na realidade, são um disfarce para a mais grosseira ausência dele. Se uma pessoa religiosa odeia, Deus não está presente. Se um ateu ama, lá está ele. Como está escrito em um curso em milagres, em relação à frase da Bíblia que diz: Deus não deve ser escarnecido, ele não será. No entanto, quando se busca o discernimento religioso, é importante não jogar fora o bebê junto com a água da banheira. A raiz em latim da palavra religião é religio, que significa prender de volta. A religião verdadeira, seja no contexto de uma instituição organizada ou uma espiritualidade mais universal, nos religa à verdade de quem somos, ao amor em nosso âmago e à compaixão que cura. A única forma de superar a sombra é nos tornarmos nosso verdadeiro self. E o que for preciso fazer para chegarmos a esse lugar é, na essência, uma experiência religiosa. Para algumas pessoas, essa é uma experiência na igreja, na sinagoga, na mesquita ou em um santuário. Para alguns, essa é uma experiência da natureza. Para outros, é a experiência de segurar o filho nos braços pela primeira vez. A questão não é o que nos leva à experiência, mas o que nos acontece ao chegarmos lá. Algo muda dentro de nós depois de regressarmos ao âmago do nosso ser. Ainda que só por um instante, isso nos dá um gostinho do que é possível dentro de nós e ao redor. Erguer-se o véu que encobre a realidade do amor, a extensão de nosso verdadeiro poder, uma vez que estejamos realinhados com nossa natureza essencial,
teremos o poder para fazer a sombra desaparecer. Segundo um curso em milagres, milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. Sempre que nosso coração estiver aberto à escuridão, é repelida pela luz. Enquanto isso, seja num remédio que não inclua uma perspectiva holística, uma religião que não inclua amor, uma terapia que não inclua um poder superior, ou um relacionamento que não inclua uma dimensão sagrada, a sombra irá pairar ao redor da porta, até que algum momento em que o medo apareça, então, quando acontecer, ela penetrará por entre a escuridão e fincará uma estaca no coração do sonho de alguém. Assumir e reparar. Não importa quanto entendemos da sombra, a questão é nos livrarmos dela. Porém, para fazer isso, primeiro precisamos assumi-la. A solução para o problema da sombra, tanto no pensamento judeu quanto no cristão, é o princípio da reparação. É a ideia de que uma vez que tenhamos reconhecido nossos pecados e os entregando a Deus, com verdadeiro remorso, seremos libertados das consequências espirituais. Entre parênteses, pecado deriva de um término da prática de arqueiro, que significa que você errou o alvo. O significado da palavra pecado é erro. Fecha parênteses. Buda descreveu a lei do karma, o que basicamente significa causa e efeito. Ação, reação, ação, reação. O princípio da reparação significa que, em um momento de graça, o karma ruim é queimado. Reparação é um tipo de botão de reset cósmico, pelo qual os pensamentos sombrios mortais são desfeitos e substituídos pela perfeição do amor. Na religião católica, a prática da confissão é uma experiência contínua de reparação, conforme os penitentes confessam seus pecados e pedem perdão a Deus. Na religião judaica, o dia da reparação, ou Yom Kippur, é o dia mais sagrado do ano. Nesse dia, os judeus admitem e pedem perdão por todos os pecados cometidos durante o ano. Eles pedem a Deus a chance de serem inscritos por outro ano no livro da vida. Nos alcoólicos anônimos, os dependentes são aconselhados a fazer um destemido inventário moral, admitindo seus defeitos de caráter e pedindo a Deus que os remova. Todos esses são exemplos de processos espirituais pelos quais a sombra, quando trazida à luz, é transformada pelo poder da reparação. A reparação existe porque é necessária. Todos somos humanos, somos magoados e nos tornamos presas do lado sombrio da existência humana. Sim, todos nós caímos, mas não estamos sem os meios de levantar. No entanto, de modo a fazê-lo, precisamos nos comprometer com o poder que reconstrói nossas asas. Precisamos estar dispostos a trazer nossa escuridão para a luz e conscientemente entregá-la a Deus. Digamos que eu percebi que uma situação difícil em minha vida foi causada por um erro ou defeito de meu caráter. Talvez eu fosse controladora em um relacionamento e isso gerou um conflito com um amigo ou membro da família. A reparação me chama a reconhecer meu aspecto sombrio. Nesse caso, minha natureza controladora, e pedir a Deus que o remova. Como discutimos antes, não basta dizer: está certo, eu não serei mais controlador. Essa é certamente uma boa resolução e pode conduzir ao longo caminho da correção do comportamento. Mas, quando um traço é realmente um padrão de sua personalidade, uma faceta sombria que você usa e que de fato é você em seu pior ou quase pior, isso se tornou entranhado na matriz comportamental.
Não basta apenas decidir ser diferente, porque a sombra já passou por cima dos poderes normais de tomada de decisão. Uma vez que a personalidade sombria já se desenvolveu, seu lado cínico, invejoso, raivoso, a cura requer de você uma reparação. Que você assuma a responsabilidade pelos danos que já possa ter causado e peça a Deus que modifique seu coração. É essencial que olhemos profundamente para nossos pensamentos e ações, particularmente onde cometemos erros. Ao fazê-lo, estamos nos dirigindo não apenas à nossa sombra individual, mas também à coletiva. E a cura do mundo acabará emergindo não de nossa mudança, nem por corrigirmos os outros, mas da vontade de mudar e corrigir a nós mesmos. Desde que todas as mentes estejam unidas, a habilidade de autocorreção tem influência corretiva no universo inteiro, de maneira muito real. É a única coisa que tem essa influência. Essa correção pode começar com um pequeno cutucão da consciência. A consciência é uma vergonha saudável. Um desconforto temporário que não vem da sombra, mas da luz. Afinal, somente um sociopata é isento de qualquer remorso. Isso é parte do que nos torna humanos. Algo em nós que sabe quando estamos errados. Só a luz pode banir a escuridão. O processo de reparação envolve coragem, compaixão, honestidade com você mesmo. Entre aspas, eu levanto esse assunto, percebo que é uma mágoa minha, estou disposto a olhar para isso e disposto a mudar, fecha aspas. Em uma situação difícil, é muito fácil jogar toda a culpa nos outros. Mas aquele que verdadeiramente busca diz, entre aspas, o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a minha participação no desastre? Fecha aspas. Se não identificarmos onde somos desonestos, ásperos, impiedosos, desrespeitosos, gananciosos, dominadores e etc., então não podemos mudar aquilo. Se apenas reprimimos a sombra, tentando rejeitá-la, ela existe como uma fração desintegrada de nossa personalidade. E não temos poder sobre o que não examinamos. Seja o que for, aquilo que agirá como um terrorista emocional entranhado na psique, capaz de nos armar uma emboscada a qualquer hora. Ela se fará conhecida em uma situação ou outra, como um grito psíquico que não podemos ignorar. Essa é a forma brilhante da natureza de nos forçar a ver algo, pois nada atrai tanto nossa atenção quanto passar por um desastre pessoal, sabendo que nós causamos aquilo. A sombra age como uma série de minas terrestres em sua personalidade. Você acha que está indo muito bem. Você montou sua lista, sua organização, seu plano de negócio, sua vida financeira. Está tudo muito bem organizado e, de repente, faz algo que estraga tudo. Você mal pode acreditar. Ninguém vacilou, foi você que o fez. E você finalmente percebe que, até lidar com essa parte de sua personalidade, provavelmente vai vacilar de novo. Uma vez perguntei a uma mulher, você está em um relacionamento agora? E ela disse, eu me detesto quando estou num relacionamento, prefiro não estar. Muita gente se identifica com isso. Dizemos a nós mesmos, nem quero sair, nem quero atrair um relacionamento ou uma oportunidade de negócio, nem coisa nenhuma, até que eu tenha curado essa minha parte, que certamente vai sabotar o que vier a acontecer. É preciso coragem para olhar profundamente para si mesmo, mas, até que o façamos, não podemos ter liberdade, nem paz reais. Por isso, queremos ser cautelosos para não enfatizar demais uma viagem fácil e rápida rumo à felicidade. A iluminação nos traz alegria, mas não imediatamente. Primeiro, precisamos enfrentar a mágoa que está diante dela.
Precisamos dedicar um tempo para refletir sobre nossas disfunções, nossas sombras, porque a menos que as observemos, elas permanecerão no mesmo lugar. Mas isso pode ser difícil. Saramos através de um processo do tipo desintoxicante e às vezes temos de passar por sentimentos difíceis que surgem para ser revistos. Algo emerge da sombra de nossa mente subconsciente, dando-nos a chance de ver isso claramente e ficamos horrorizados em pensar que somos assim. Mas não somos deixados nesse lugar sem a ajuda do iluminador. Se assim escolhermos, podemos entregar a escuridão e pedir que ela seja curada. Deus não vai nos tirar aquilo que não lhe entregarmos conscientemente, pois fazê-lo seria uma violação do livre-arbítrio. Mas o que realmente entregarmos e procedemos à reparação é transformado. Tal trabalho interior pode ser doloroso, mas é vital e inevitável. A dor emocional é importante, da mesma maneira que a dor física. Se você quebrasse uma perna e não doesse, como saberia que precisaria ser engessada? A dor física é a forma que o corpo tem a dizer: olhe isso, cuide disso, atenção com isso. E com a dor psíquica é a mesma coisa. Às vezes precisamos dizer: preciso cuidar dessa dor, porque ela está aí. O que esta situação está tentando me dizer? Que parte minha eu preciso tratar? Se você vai ao médico com o joelho machucado, o médico não dirá: bem, vamos olhar esse cotovelo. Com Deus é a mesma coisa, o ferimento precisa ser visto. E o médico, tanto o humano quanto o divino, não está ali para julgá-lo, mas para curá-lo. Frequentemente tememos dar uma boa olhada para a sombra, porque queremos evitar a vergonha e o constrangimento que pode vir ao admitir nossos erros. Achamos que, se olharmos profundamente para nós mesmos, ficaremos expostos demais. Não queremos olhar para a própria sombra, porque tememos aquilo que podemos ver. Mas a única coisa que realmente devemos temer é não olhá-la, pois nossa negação da sombra é exatamente o que a alimenta. Em princípio, você diz: eu não quero olhar para isso, porque me detesto, mas depois completa: não, eu tenho que olhar para isso, pois de outra forma não tenho como entregar isso a Deus. E quando o fizer, algo maravilhoso vai acontecer. Um dia vi algo em mim que vinha evitando por ser doloroso demais, mas quando olhei tive uma surpresa inesperada. Em vez de sentir aversão própria, fui inundada por uma compaixão por mim mesma, porque percebi quanta dor tive que passar para desenvolver aquele mecanismo.